Olá, pessoal. Bom dia. Meu nome é Ana Marina de Castro, sou membro da comunidade Global Shapers, que é ligada ao Fórum Econômico Mundial. Sou membro da comunidade em São Paulo, estou aqui hoje fazendo as entrevistas do Papo Reto, nessa manhã aqui no Davos Lab. Nós temos intérprete de Libras aqui conosco, também vou me descrever para pessoas que tenham baixa visibilidade. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, estou aqui com, né, ao fundo, o fundo branco, né, com um quadro rosa ao fundo. Agradecer, enfim, a participação aí de todos que estão nos ouvindo nesse momento. O Davos Lab é uma força-tarefa do Fórum Econômico Mundial, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, né, para que a gente analise, né, os problemas dos países, né, e possa reimaginar o futuro. O foco desse painel, né, enfim, na verdade, os painéis, eles têm 5 temas, né, então a gente está falando tanto de política, economia, tecnologia, liderança, que é o foco aqui do painel com o Vitor Azevedo, né, a gente vai falar de liderança e influência digital. Então, o objetivo é de fazer um papo curto de 20 minutos e ouvindo perspectivas, né, de diferentes setores para que a gente possa construir um relatório que vai ser apresentado para o Fórum Econômico Mundial em Singapura. Então, primeiro agradecer aí ao Vitor pela disponibilidade de estar aqui conosco, Vitor Azevedo. Vitor, você já está por aí? Bom, imagino que o Vitor esteja chegando, vou aproveitar e Oi, apresentá-lo. gente. Olá, Vitor, obrigado por estar Olá, com a bom gente. dia. Bom dia. Te apresentar aqui rapidamente, né? O Vitor Azevedo, ele é esposo da Luísa, ele é escritor de 3 livros, ele é pastor da comunidade Por Amor e fundador de uma associação, a Associação Por Amor a uma Vida. Obrigado por estar aqui com a gente. Prazer é Vitor, meu. que bom. A gente vai querer te ouvir aqui sobre, né, o momento que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo no Brasil um contexto de grande vulnerabilidade, mas também de muita inovação surgindo na nossa forma de ser no mundo, uma forma cada vez mais conectada ao digital. Ainda que o acesso à internet seja um grande desafio, é um dos pilares também do Davos Lab, né? A forma que a gente age no mundo está cada vez mais mediada pelas plataformas digitais, né? A gente está aqui junto agora falando, né, no Exato. evento Em digital. lugares diferentes do Brasil. Exato. E todos conectados, né? E aí queria te ouvir primeiro para a gente começar sobre isso, assim, porque a ideia aqui é falar de juventude, mas também falar, né, do olhar, assim, do jovem para os principais problemas do Brasil, né? Mas queria começar falando de juventude. Então, como você vê que a juventude pode promover mais diálogo e empatia com o outro nesses ambientes digitais, né? De forma que essas plataformas e essa forma de ser, ela nos sirva, né? Visto que isso é cada vez mais necessário aí para a vida em sociedade. Legal. Ana, primeiramente, obrigado mais uma vez pela essa oportunidade aqui. O Thiago aí também fazendo um trabalho muito bonito. Enfim, muito obrigado. É uma honra. Assim, Ana, eu acho que a gente precisa aprender ou reaprender a conversar de novo, a dialogar de novo. Eu tenho visto que, infelizmente, os nossos diálogos se tornaram meio que um meio de convencer o outro a pensar como eu penso. Então, assim, eu acredito que faz parte, precisa fazer parte dessa nova maneira, ou, de alguma forma, né, trazer isso de volta para o que é diálogo. Diálogo é uma conversa onde eu não quero convencer a Ana a ser o Vitor, eu não quero convencer o Tiago a ser o Vitor, eu não quero convencer vocês a pensarem como eu penso. Então, quando você fala para mim de como é que a gente faz para dialogar nesse ambiente digital, né, eu acredito que a gente precisa começar desse lugar, tendo conversa como um lugar de partilha, de fraterna, de relação, e não de convencer o outro, né? E não de querer ter a razão em cima do outro, ainda mais num momento tão difícil e vulnerável como nós estamos. Eu acho que a gente nunca se viu tão polarizado como os dias de hoje. Então, acaba que todo esse momento e toda essa polarização tem prejudicado o diálogo, o que é um atraso para a sociedade. Então, eu penso que uma das coisas que nós precisamos restaurar no diálogo, para que a gente possa ter conversas saudáveis e conversas que produzam um mundo melhor, que eu sei que é o motivo, né, do projeto, do Global, a gente precisa aprender a se respeitar, a conversar como fraterna, conversar como irmãos da família humana.
que juntos querem construir um mundo melhor. Então, eu acho que esse é um bom começo. Legal, legal. Achei muito interessante o que você falou. Acho que a gente está vivendo um momento de muitas emoções, assim, né, no Brasil. Muitas Então, emoções. talvez uma perspectiva de abrir o coração ali para chegar até o outro, né? Só que no Isso. momento de tantos desafios, né? Talvez é um movimento, assim, realmente de se abrir, né? E, enfim, E ouvir não, mais. e não fazer com que toda conversa seja uma conversa de convencer o outro, de ter razão sobre o outro. Então, eu sento na mesa para conversar com você e eu tenho a verdade absoluta e você precisa se converter à minha verdade. Isso não é conversa, isso é colonização, isso é outra coisa. Acho que nem deve fazer parte de uma roda de conversa. Então, quando você fala de diálogo e mundo digital, não tem como a gente manter um diálogo saudável, uma conversa fraternal, uma conversa humana, que não seja através do amor e do respeito e do não querer convencer o outro a pensar como eu penso, mas fazer desse diálogo e dessa conversa um lugar de aprendizado, né? Fazer dessa conversa um lugar de crescimento e de construir esse mundo melhor. Então, como é o lema, que inclusive eu amei, né? Pensar globalmente para agir localmente. Então, se é isso que a gente quer pensar global, a gente tem que entender que no mundo inteiro não pensa como eu penso. Então, quando eu sentar numa mesa, eu vou ouvir gente que pensa diferente, eu vou ouvir coisa diferente, e eu preciso ser humano e entender as pessoas, e a diversidade das pessoas, e a beleza da pluralidade das pessoas, e da opinião das pessoas, enfim. Eu acho que uma boa conversa, principalmente no mundo digital, tem que partir daí, senão gera uma confusão, uma bagunça, uma guerra, uma coisa bem prejudicial ao desenvolvimento humano. Interessante. Não, e realmente, né, ouvir perspectivas diversas, né, a gente consegue construir soluções muito melhores, né, em um espaço de respeito. Vitor, eu Sem queria pegar o dúvida. gancho que você falou do respeito e do amor. Uhum, Vi que você fala muito, né, como uma liderança dentro da igreja, né, sobre a graça, né, e sobre uhum, entende que é uma visão da vida muito de abundância, assim, né? E por mais que a uhum, gente esteja num momento de crise, a gente está num momento também de mudança de paradigmas, de posturas, uhum. né? E existem oportunidades aí. Então, o que você vê que a crise, né, com a pandemia nos trouxe de oportunidades, né? E que a juventude talvez possa nos ensinar nesse momento de pandemia? É, Ana, eu de verdade, eu vejo que essa pandemia produzir um senso de nós, de família humana, né? Então, eu não sei você, mas eu cresci dentro de uma igreja evangélica, né? Eu cresci dentro desse contexto. E me foi ensinado uma fé muito individualizada, aonde a minha fé é a minha vida e tudo que acontece à minha volta é a minha responsabilidade, é a minha oração ou a minha falta de oração, e todo esse negócio me foi ensinado. E quando eu fui crescendo, conforme eu fui amadurecendo, entendendo Jesus, o Evangelho, todo esse negócio, eu comecei a perceber que no Evangelho de Jesus, que é o meu padrão de vida, que é o que eu quero seguir na minha vida, na minha liderança, naquilo que eu faço, não sobra espaço para esse conceito de indivíduo. Não sobra espaço para o indivíduo, para o eu. No Evangelho de Jesus, o eu é substituído pelo nós. Então, no mundo onde o eu ele reina, no mundo onde o eu é o que de mais absoluto nós temos, Jesus apresenta uma vida onde o eu deixa de existir e passa a existir o nós. Então, por exemplo, independente da religião, da fé de cada pessoa que está aqui nos ouvindo, todo mundo já ouviu falar do Pai Nosso, da oração do Pai Nosso. Então, quando Jesus nos ensina a orar, ele não diz, Vitor, ore meu Pai, venha o teu reino na minha vida, seja feita a tua vontade na minha vida. Jesus nos ensina a orar dizendo, Pai Nosso, Pão Nosso, o nosso perdão. Então, a oração inteira de Jesus não cabe indivíduo. Então, quando você começa a perceber a vida assim, tudo muda. E eu acredito que o ano passado, 2020, ainda esse ano, nós estamos num ótimo momento, numa oportunidade gigantesca para as pessoas abrirem os olhos para essa perspectiva, de que eu não sou ser humano sozinho, e de que eu preciso de você, eu preciso do Tiago,
Nesse exato momento, o Tiago está aqui e eu sem o Tiago estaria insuficiente. Então nós nos precisamos, porque nós somos uma coisa só. Se a gente pudesse voltar alguns anos, eu estaria dentro da barriga da minha mãe, você voltar mais um tempo, você também estaria dentro da barriga da sua mãe, a gente vai voltando, lá, voltando, a gente estava todo mundo no mesmo lugar, porque a gente veio de uma coisa só, né? O plano de Deus é uma coisa só, é uma humanidade, é uma comunidade que reflete Ele, Deus. E Deus é amor, amor é relação, amor é plural, Deus é um relacionamento. Então, quando ele nos faz a sua imagem, é isso que nós cremos, na nossa tradição cristã, no Evangelho, ele nos faz para sermos e termos um tipo de vida como a dele, de comunidade, de unidade. Então, o próprio Jesus, quando ele ora por nós, ele diz, Pai, que eles sejam um, que eles sejam uma coisa só, que eles se enxerguem como uma coisa só. Eu acho que esse momento de pandemia nos mostrou que ou a gente se enxerga como uma coisa só, ou a gente não subsiste como família humana. Muito bacana. Não, realmente, Vitor, o Covid é um tipo de doença que não é só sobre a gente mesmo, né? É sobre a gente no mundo, porque a forma como a gente percorre o mundo ali está afetando uma série de outras pessoas, né? Então, torna clara essa visão do nós, do coletivo que você trouxe, isso, né? Exatamente. E Vitor, para fechar, né? O nosso papo reto, infelizmente, ele é mais curto, mas a gente está falando aqui de reconstrução, né? De reimaginar o futuro. Se você fosse escolher um foco aí para o Brasil nos próximos anos para reconstrução, agora durante a pandemia, né? E no pós-pandemia, o que você recomendaria? Olha, Ana, uma pergunta delicada para se falar em poucos minutos, né? É tanta coisa que vem na cabeça, mas eu acho que existe uma linguagem universal. Eu acho que existe uma linguagem comum no mundo inteiro, onde qualquer pessoa do mundo conhece essa linguagem. E essa linguagem que eu estou falando é o amor. Tudo que eu me envolvi na minha vida inteira e que eu pude dar o nome, nomear, eu nomeei de Por Amor. Então, a nossa comunidade se chama Por Amor. O projeto social que eu comecei na minha adolescência se chama Por Amor a uma Vida. E eu realmente acho que com amor todas as coisas são possíveis. E sem amor, tudo é nada. O amor é o que traz sentido a todas as coisas. O amor é a única coisa que pode fazer um cara como Martin Luther King, por exemplo, de conseguir perceber o mundo e dizer assim: se tem uma pessoa no mundo que está sendo injustiçada, eu também estou. Mesmo que isso não me afete diretamente. Só o amor pode fazer isso. Só o amor pode dar pra gente essa convicção e essa realidade de que Deus se fez carne. Então, eu penso que a maneira de Deus começar todas as coisas e o motivo pela qual Deus começa a criação, na fé que eu caminho, enfim, naquilo que eu acredito, é o amor. Deus criou porque ama. Quem ama, compartilha. Então, sem amor, de nada vale. E com amor, todas as coisas são possíveis. Então, eu não desisto desse mundo. Eu não acho que a gente tem que desistir desse mundo. Eu vejo muita gente falando, esse mundo aqui já era, meu Deus, é uma confusão. Eu não desisto desse mundo por diversas razões. Mas talvez a maior delas, eu não desisto desse mundo porque eu acredito que foi nesse mundo que Deus estabeleceu a sua cruz e morreu por nos amar. Então, eu acho que quando Deus faz aquilo em Jesus, né? Ele nos convida a fazer o mesmo uns pelos outros. E ele faz a síntese de tudo que ele é. Ele chega para mim, para você e diz, Vitor, Ana, Tiago, amem uns aos outros, porque quando vocês se amam, eu estou no meio de vocês. Então, para mim, existem diversas possibilidades, né? A gente poderia falar de diversas coisas, liderança, política, diversas coisas práticas que nós podemos fazer, mas tudo isso é nada se não houver por detrás a razão, o amor. Se o porquê de tudo não for por amor. Então, eu acho que eu penso por aí. Bacana, Vitor. Obrigada. O que fica de Prazer. lição aqui para mim da sua fala foi primeiro da importância de promover esse senso de diálogo, né, e não querer estar certo nas redes sociais ou, enfim, ou nas nossas conversas, né, e conseguir chegar até o outro. Você falou muito sobre como a pandemia também trouxe esse senso de nós, de coletivo, né, da gente entender que estamos todos interligados.
E, por último, essa importância do amor, e eu acho que se conecta muito com o Davos Lab, porque, no final, quando você olha para o amor, né, e olha para as pessoas com amor, você inclui diferentes perspectivas, Isso, né, você elabora melhores soluções, né, você olha, né, para o outro, né, então acho que tem tudo a ver aqui com essa agenda que está sendo construída. E o amor não cabe no eu, né, o amor tem que ser nosso. É verdade, é verdade. Existe um senso de coletivo a priori, assim, né? Exato. Muito importante. Bom, obrigada. Agradecer pelo seu tempo. Queria agradecer também todos os parceiros do Global Shapers, enfim, do Davos Lab. Então, correalização do Rotary, apoio institucional da IEA USP, CEP-FGV, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Impact Beyond, da Folha, né, que está transmitindo e dando esse apoio de mídia. Agora a gente vai passar para o próximo painel, vai ser um painel super bacana, o painel Redefinindo Liderança, propondo novos padrões para o futuro, mediado pela Duda Alcântara, também membro da comunidade Global Shapers, com Edgar Gouveia, Luiz Helena Trajano, Tabata Amaral, Preto Zezé e Felipe Neto, então não percam, vai ser já, agora às 11. Obrigada também ao Tiago aí como intérprete e bom dia para a gente. Beijo, gente, Deus abençoe.